Bom, estamos de volta falando agora da sexta enfermidade, o exantema súbito. Aqui tem uma clínica bem característica, pessoal. É uma febre elevada de 3 a 5 dias de evolução. Essa febre alta, 39, 40, de repente ela desaparece e aparece um exantema máculo papular, predomínio no tronco e que também desaparece em 3 a 4 dias. Está feito o diagnóstico. Esta é o exantema súbito causado pelo vírus 6 e 7, né, o vírus humano 6 e 7, período de incubação de 5 a 15 dias. Então apareceu lá, caso clínico de uma criança e com febrona, cuidado, não vai no Kawasaki, mas que essa febre desapareceu e em seguida apareceu o exantema, não deixa de pensar no exantema súbito, a sexta enfermidade. Eu confundo se é a quinta ou a sexta. O problema maior dessa criança é a convulsão. Ela pode ter crise de convulsão febril. É uma porcentagem muito baixa e essas crianças que desenvolvem essa convulsão é porque já tem uma predisposição a desenvolver convulsões. Ok, pessoal? Bom, o diagnóstico é clínico, pode ser realizado no laboratório, um PCR viral na saliva. O tratamento do exantema é autolimitado, é um vírus e beleza. Então aquela criança, febre alta, desaparece, começa o exantema que acomete cabeça, tronco. Bom, a catapora, a infecção por varicela zoster, o que fala a favor da catapora? Além do prurido, você observa a pele desta criança. Ó, aqui tem manchas. Aqui já tem umas plaquinhas. Aqui já tem umas pústulas. Ou seja, a catapora, o que fala a favor para aquele cara que chega ali, não sabe se é varicela, se é sarampo, se é rubéola. Essa aqui ela tem essa característica de ser, né, pruriginosa e também essa característica aí de vários tipos de apresentação ao mesmo tempo. Bom, essas crianças que se infectam por varicela, como zoster, como é da família dos herpes, pode desenvolver uma infecção latente de por vida nos gânglios sensitivos. Ok, pessoal? Bom, a patogenia se transmite por secreções orofaríngeas e pelo líquido presente nessas lesões aí, nessas vesículas aí. Ok? Bom, essas manifestações vai aparecer primeiro no couro cabeludo, na cara e no tronco. Perguntei até para o nosso professor, ele falou que de fato sim, pode ter essa característica de começar principalmente atrás da orelha. Tá bom? Então, só que quando chega para a gente, não está nesse início aí, já chega com toda a clínica florida aí. Bom, também são frequentes as lesões ulceradas, podem apresentar úlceras na mucosa orofaringe, na vagina, beleza. Bom, a varicela neonatal é aquela mãe as lactantes cujas mães desenvolveram uma varicela desde os 5 dias antes do parto até 2 dias depois. Esses vão ter um risco elevado de desenvolver uma varicela neonatal grave. Por que 5 dias antes do parto e 2 dias depois? Porque existe aquele período que, quando o corpo percebe essa infecção viral, começa a produzir anticorpos. Os anticorpos do tipo IgM, que são os que estão presentes na fase aguda, não são capazes de passar pela placenta, são com um peso molecular muito grande. Então, se essa mãe apareceu com a clínica dessa varicela 5 dias antes do parto ou depois, 2 dias depois, não deu tempo de passar anticorpos para esse lactante. Então aí a possibilidade de desenvolver uma gravidade é maior. Então, um fator característico foi aquilo que eu falei, são máculas, vesículas, crostas. A varicela neonatal, o exantema do lactante pode aparecer no final da primeira semana, no começo da segunda semana. Então, isso não vai mudar muito a nossa vida, não. Os recém-nascidos, então, cujas mães, isso é sempre questão de prova, tá bom, pessoal?
O recém-nascido, cuja mãe, então, apareceu sintomas de varicela 5 dias antes e 2 dias depois, deve receber a imunoglobulina para a varicela zoster. Todos os lactantes prematuros também devem receber, independente se teve clínica 5 dias antes, 5 dias depois, devem receber a imunoglobulina. O tratamento dos lactantes com varicela extra-hospitalar vão receber a ciclovir intravenoso, tem que ficar internado aí. Bom, a síndrome da varicela congênita, os recém-nascidos de mãe com varicela, antes de 13 semanas de gestação, né, tem uma porcentagem, e uma porcentagem menor para aquelas que adquiriram a varicela entre a 13ª e a 20ª semana. Ou seja, essa síndrome da varicela congênita seria até 20 semanas de gestação. E o que vai ter de clínica nessa criança? Ela pode nascer com sequelas neurológicas, microcefalia, problemas oculares, né, alterações no sistema nervoso, alterações estruturais, né? Então, enfim, pode apresentar várias deformidades aí. E pode apresentar lesões cicatriciais com distribuição similar ao do zoster nas inervações. Bom, aquelas grávidas susceptíveis que foram expostas, elas devem receber a imunoglobulina para varicela zoster e, de modo similar, também pode receber o aciclovir em casos graves aí. Das complicações, a hepatite, púrpura, hemorragias digestivas, então são algumas complicações. O diagnóstico dela é clínico, assim como todos os outros. Qual que é o tratamento, pessoal? Aciclovir, varicela, aciclovir, independente essa família das herpes, a gente trata com aciclovir. A profilaxia pós-exposição, aquele recém-nascido cuja mãe recebe, né, apresente varicela 5 dias antes e 2 dias depois, a gente já falou isso, é a terceira vez, deve receber imunoglobulina 0,5, aqueles 2 quilos, blá blá blá. Lembre-se que então deve receber imunoglobulina para aqueles 5 dias para a mãe que teve clínica 5 dias antes e 2 dias depois. A escarlatina é causada pelo estrepto do grupo A, produtora de toxinas, assim como a síndrome da pele escaldada, também por toxinas, essa aqui bem menos grave, né? Tem essa característica de começar no tronco, apresenta essas linhas de Pastia, que são característicos aí da escarlatina, então causado pelo estrepto do grupo A, e vai apresentar essa clínica aqueles indivíduos que não dispõem dos anticorpos antitoxina. Então, aquele que não tem anticorpos contra essa toxina que vai cair na corrente sanguínea dessa criança, vai ter essa clínica. Então, esse exantema começa em volta do coelho, a gente já falou, e se estende para troncos e extremidades. Um achado nele aí são as linhas de Pastia, um aspecto anserino, e a língua de framboesa pode estar presente na escarlatina. Beleza. O tratamento, o estrepto do grupo A, nós vamos de amoxicilina, é o fármaco de eleição, a dosagem está aí para vocês. Bom, e por fim, dessas exantemas, tirando a síndrome de Dress, que é o último que a gente vai falar, aqui é a enfermidade de Kawasaki. É uma vasculite que acomete mediano calibre, por isso que está aqui a poliarterite nodosa infantil. Uma das características dele é essa descamação dos dedos. Bom, a grande preocupação quando se fala em Kawasaki é as artérias coronárias que podem ser acometidas, por isso que o tratamento aqui vai entrar ácido acetil salicílico. A etiologia não se sabe. Para fazer o diagnóstico é necessário uma febre persistente durante pelo menos 5 dias e mais 4 características dessas que estão anotadas aqui. Eu vou mostrar essas características no próximo slide, né, no segundo slide a seguir, porque é da professora e ficou mais objetivo do que aqui. Então tá aí a língua de framboesa, que também está presente na Kawasaki, assim como na escarlatina, o edema endurado das mãos,
né, a conjuntiva, né, congestão conjuntiva bulbar. E aqui está febre, alterações bucais, inclusive a língua aframboesada, alterações nas extremidades, esse eritema de mãos e pés não parcheado, ok? Adenopatias, conjuntivites e um exantema pleomórfico. Entre eles aí, né, a descamação dos dedos. Bom, as características laboratoriais dessa enfermidade, eu vou destacar só isso aqui, tá bom, pessoal? Ó, uma leucocitose com neutrofilia, principalmente essa leucocitose. Nós vamos ter uma quantidade de plaquetas extremamente alta, uma trombocitose, por isso que é a preocupação das coronariopatias. Então o tratamento é o quê? Imunoglobulina intravenosa na fase aguda, associado a 100 a 80 a 100 mg de ácido acetilsalicílico. Isso pode ser a questão de prova no estado agudo. Na fase de convalescência, nós vamos fazer uso de ácido acetilsalicílico. Ok? Aqui fala tratamento ao longo prazo, para trombose, mas o importante é esse aqui, principalmente na fase inicial, imunoglobulina intravenosa mais ácido acetilsalicílico. Bom, a síndrome da pele escaldada pelo estáfilo, que é a enfermidade de Richter. Aqui também é liberada uma toxina e por uma falha, uma dificuldade do rim de botar para fora essa toxina, vai desenvolver, né, essa judiação aí com os recém-nascidos. É pelo estáfilo fagogrupo 2 e mais frequente em lactantes e ninhos pequenos. É uma infecção que pode, né, ser na nasofaringe, bonitinho. Bom, quando se fala então os estáfilos, eles podem ter produtores de toxinas e não. Se tem produção de toxina, pode desenvolver então a síndrome do choque tóxico, uma intoxicação alimentar e uma síndrome da pele escaldada, aí é o que nós estamos falando. Bom, esse eritema que vai estar presente é um eritema que acomete, né, todo o corpo dessa criança, porém ele respeita a mucosa intrabucal. Então a mucosa intrabucal está preservada aí nessa criança. Então as conjuntivas se inflamam, às vezes pode se tornar purulentas, mas aqui eu estou tentando buscar palavras, muitos deles têm conjuntiva acometida, principalmente as virais, e aqui tem esse sinal de Samuel, Nikolsky, sei lá, esse signo aqui. O que é esse signo? A hora que faz uma pressão pulgar, essa pele vai ficar enrugadinha aí, ok? E se separa da derme. O tratamento, penicilina semissintética, resistente às penicinilasas, como por exemplo as oxacilinas, e no caso a vancomicina, quando é resistente à meticilina, à oxacilina, que é a mesma coisa. A diferença é onde é produzido. Bom, para inibir a síntese de proteínas bacterianas, pode-se adicionar a clindamicina para diminuir um pouco o ataque dessas toxinas. Para finalizar, pesado, exantema, a gente teve uma aula com o nosso professor aqui também, tema super pesado, a síndrome de Dress, que é uma hipersensibilidade induzida por drogas. É difícil de fazer o diagnóstico, porque essa pessoa talvez pode ter usado esses medicamentos uma semana, um mês atrás. Os principais medicamentos são os anticonvulsivos, né? No caso, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital. Essa reação, né, aparece 4 semanas a 3 meses depois de ter iniciado esse tratamento. É uma reação eosinofílica, né? Então, ou seja, mediado por eosinófilos. Então os eosinófilos vão estar elevados e isso fala bem a favor dessa síndrome de Dress. Valeu, pessoal, super pesado, hein? Bora tomar uma água e retomar nossas atividades. Valeu e até lá.